Bom dia a todos, sejam bem-vindos, espero que o final de semana tenha sido ótimo e desejo que a semana que hoje se inicia seja também de bastante alegrias, trabalho para todos nós, perfeito? Vamos hoje trabalhar a nossa quarta videoaula de ética geral e profissional. Na aula passada, nós trabalhamos as questões envolvendo as incompatibilidades e os impedimentos na advocacia. A aula de hoje irá tratar de direitos e prerrogativas do advogado. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse tema importante, que são os direitos e prerrogativas do advogado, que encontram-se no Estatuto da Advocacia e da OAB, no seu artigo 7º, onde nós temos 20 incisos que tratam dessas prerrogativas da advocacia. Então, muito bem, a Catiane, a Milena, a Thalita Santos já estão conosco. Bom dia para vocês. Eu gostaria de ouvir de que alguém se manifestasse. Que são essas prerrogativas? Alguém saberia me dizer? O que são prerrogativas da advocacia? Vamos ver, então, o que são essas prerrogativas. As prerrogativas nada mais são do que direitos conferidos ao advogado em virtude da função que exerce. Muitas vezes, esses direitos são confundidos como privilégios. E isso não é verdade. Não são privilégios. As prerrogativas, elas não são pessoais. Elas são garantias que são dadas em prol da sociedade para que nós, os advogados e advogadas, possamos exercer as nossas atividades com altivez e independência. Eu gostaria de saber de vocês se está chegando o som e a imagem, está chegando bem aí? Está chegando? Helena, Thalita, estão conseguindo ouvir? Ok, muito obrigado. Então, como nós estamos falando, na verdade, as prerrogativas, elas são garantias para que nós possamos exercer as nossas atividades com segurança, para que nós possamos defender os direitos dos nossos clientes com segurança, sem que um poder externo nos coaja a agir de forma diferente. Perfeito? Então, vamos visualizar bem que prerrogativas são direitos conferidos ao advogado em virtude da função que ele exerce. Ok? Vamos avançar mais um pouco. É interessante nós observarmos que inexiste hierarquia entre magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Muitas vezes nós somos levados por uma falsa impressão que o juiz, que o promotor estão acima do advogado. Não estão acima. Não há essa hierarquia de um é maior do que o outro. Nós advogados, estamos no mesmo nível dos magistrados e dos membros do Ministério Público. Até porque a própria Constituição da República, lá no seu artigo 133, já consigna que o advogado é indispensável à administração da justiça. Não há aplicação da justiça sem o advogado. Okay? O Estatuto da OAB também garante no seu artigo 6º a inexistência de hierarquia ou subordinação entre juízes e membros do Ministério Público e advogados.
Se de um lado a Constituição nos garante que só é possível aplicar a justiça com a presença do advogado, também, por outro lado, a OAB, lá no seu artigo 6º, já garante a nós a inexistência de hierarquia entre juízes, membros do Ministério Público e advogados. Ok? Avançando mais um pouco, nós vamos encontrar lá no artigo 7º um rol exemplificativo de prerrogativas. Elas são, no total, 20. São 20 incisos no artigo 7º. Nós vamos pegar os principais para que possamos comentar sobre essas prerrogativas, perfeito? Uma das prerrogativas é a liberdade no exercício profissional. Essa liberdade no exercício profissional, ela já é decorrência do artigo 5º, inciso 13 da Constituição da República, né? Que deixa bem claro lá que é livre o exercício de ofícios ou profissões, mas desde que sejam cumpridas, né, as qualificações que a lei exigir. E no nosso caso, para que nós possamos advogar, o que é necessário? Ora, nós já vimos lá no artigo 8º, nós vimos as exigências que são colocadas para que se possa advogar. Então, essa exigência está no nosso estatuto. Para que eu possa advogar, eu tenho que necessariamente cumprir os requisitos que estão lá no artigo 8º, além de ser submetido a um exame de ordem e ser aprovado nesse exame. Sem essa condição, eu não posso advogar. Perfeito? Então, nós vamos ter, de um lado, a liberdade do exercício da nossa profissão, mas desde que a gente atenda o que está estabelecido no Estatuto da Advocacia e da OAB. Ok? Avançando mais um pouquinho nas prerrogativas, nós vamos ver aqui que outra prerrogativa importantíssima é a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho e sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativos ao exercício da advocacia. Olha que interessante. O escritório ou o local de trabalho do advogado, ele é inviolável. A sua correspondência, tanto que seja escrita, a eletrônica, a telefônica, a telemática, são, desde que relativas ao exercício da advocacia, são também invioláveis. Mas o que nós devemos ter em mente? Não se admite o ingresso em escritório de advocacia sem o consentimento do advogado. É a garantia de manutenção do sigilo profissional e liberdade do exercício profissional. Agora, existe possibilidade, por ordem judicial, admite a quebra dessa inviolabilidade. Agora, para isso, precisa ser atendidos alguns requisitos. Quais requisitos são? Indícios de autoria e materialidade de prática de crime pelo advogado. Observe bem vocês. É quando o advogado comete o crime. Então, a inviolabilidade para os processos do seu cliente continua. Agora, se o advogado foi ele o que cometeu o crime, aí é a possibilidade de, por ordem judicial, né, desde que haja indícios de autoria e materialidade, a ordem judicial pode determinar a quebra dessa inviolabilidade. Essa decisão judicial tem que ser motivada por autoridade competente com expedição de mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado.
E no cumprimento desse mandado, é obrigatório a presença de um representante da OAB. Isso já tem decisão do STF. E há também a impossibilidade de apreensão de documentos, objetos e mídias pertencentes a clientes ou qualquer informação sobre eles, sobre o cliente. Então, vocês estão entendendo que a inviolabilidade do escritório do advogado, ela só pode ser quebrada no caso do profissional cometer um delito. Se for aquele que cometeu o delito for o advogado, aí sim, uma ordem judicial, né, que demonstre pormenorizado que o advogado, que tem indício de autoria, materialidade da prática do crime pelo advogado, né, essa ordem tem que ser motivada, tem que ser expedida por autoridade competente, é necessário o acompanhamento de um representante da OAB e não se pode usar dessa ordem judicial para buscar provas de clientes, apenas do advogado. Ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário ou alguma pergunta com relação a, com relação a essa inviolabilidade, que é uma das prerrogativas importantíssimas para para que nós possamos exercer a nossa atividade. Alguma pergunta? Então vamos avançar um pouquinho mais. Eu quero só mais deixar bem, de forma assim, bem clara, essa colocação que nós estamos fazendo aqui, tá? A inviolabilidade do profissional, do escritório do advogado, ela só pode ser quebrada comprovação, desde que haja indícios de materialidade e de autoria de crimes por parte do advogado. Nunca se poderá, qualquer autoridade judicial, determinar busca e apreensão no escritório de advocacia para colher provas de processo de clientes. Feito? Vamos avançar um pouquinho mais? Dentre esses direitos, você vê que são todos lá no artigo 7º. Dentre esses direitos e prerrogativas da nossa profissão, está a comunicação reservada com o cliente. Mesmo que você não tenha procuração, estando o cliente preso ou recolhido em estabelecimentos civis ou militares, o advogado tem direito de entrevistar-se reservadamente com ele, com o cliente. Por que isso? A garantia da ampla defesa. Portanto, se você precisar conversar com o seu cliente que está preso, que foi preso, mesmo sem procuração, você pode ir lá e entrevistar-se com ele de forma reservada. Essa é uma garantia que está prevista dentre as prerrogativas nossas, que estão lá no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados. Perfeito? Então, não é necessário você estar com procuração para você poder conversar com o seu cliente. Muitas vezes não dá tempo. O cidadão é preso em flagrante, liga para você, ele tem o direito de falar com o seu advogado. Você vai lá e vai entrevistar-se com ele de forma reservada. Perfeito? Com relação a esta prerrogativa, alguém teria alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos seguir. Da outra prerrogativa que nós temos com relação à nossa atividade de advocacia é a prisão em flagrante do advogado. Ora, como assim? Por crime praticado no exercício da profissão, desde que esse crime seja inafiançável, o advogado poderá ser preso em flagrante delito. Desde que inafiançável, o advogado poderá ser preso em flagrante delito.
por crime praticado no exercício da profissão, desde que seja um crime inafiançável, o advogado poderá ser preso em flagrante delito. Durante a lavratura do auto, é obrigatória a presença de um representante da OAB, que deverá ser avisada pela autoridade policial sob pena de relaxamento da prisão. Então, vamos explicar direitinho. Vamos imaginar que um advogado vai a uma delegacia para atender um cliente seu que foi preso e surge uma discussão com a autoridade policial, com o delegado de polícia, e o delegado prende o advogado em flagrante por desacato à autoridade. Vamos imaginar isso. Houve um desacato e o delegado prende o advogado. Ora, o advogado está no exercício da sua profissão. Né? O crime pode ser inafiançável, o delegado vai ter que comunicar ao AB, vai estar presente um representante da autoridade policial, um representante da ordem, e caso não faça isso, o delegado terá que relaxar a prisão. Ou seja, para uma prisão em flagrante, o delegado, no exercício da atividade profissional, né, o profissional do direito terá o seu direito garantido da presença de um colega seu representante da OAB. Em crimes que estão fora do exercício da advocacia, por exemplo, o advogado vai a um show, aí na saída desse show, durante o show ele ingeriu bebida alcoólica, ao passar por uma blitz ele vem a ser preso, aí não há mais essa garantia que é dada quando ele está no exercício da sua atividade profissional. Perfeito? Então, se não é na prática do exercício da sua profissão, ele não tem essa garantia. Ele vai apenas, a autoridade policial, no outro dia, comunica à OAB desse fato, tá? Ele não tá, essa prerrogativa é só quando o advogado está no exercício da sua atividade profissional. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Há alguma dúvida quanto a isso? É o momento que nós temos para trocar informações, tá? Não se acanhe, pode perguntar, só entrar no chat lá e fazer a pergunta, que eu estou aqui pronto para que possamos deixar claro essas questões. Dentre as outras prerrogativas, vamos caminhar mais um pouquinho. A prisão cautelar especial do advogado. Vocês já devem ter ouvido muito sobre isso aí. O advogado vindo a ser preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o advogado, mesmo quando se tratar de crime ligado ao exercício da profissão, ele deve ser recolhido em sala de Estado Maior ou, na falta dessa sala, em prisão domiciliar. De acordo com a OAB, essa sala de Estado Maior seria controlada e fiscalizada pela OAB. Porém, o Supremo Tribunal Federal declarou esta parte inconstitucional. Então, como que é isso? Vamos imaginar que o advogado venha a ser preso. Pode até ser preso quando não estiver... cometer um crime que não está ligado ao exercício da profissão. O advogado sendo preso, antes do trânsito julgado da sentença penal, ele tem direito a uma sala especial. Vamos imaginar que se naquela comarca não tem uma sala especial, ele pode ser levado para a sala do Estado Maior, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Em não existindo nada disso, ele irá ficar em prisão domiciliar. Então, é uma garantia, uma prerrogativa que nós, advogados, temos, e caso vir a ser preso, enquanto não for transitado em julgado a sentença, né, a sentença penal, e ficar numa sala especial, não em cela. Perfeito? Alguém tem algum comentário a fazer sobre essa questão? Ok? Podemos ir adiante? Então, vamos adiante. Outra prerrogativa que está lá no artigo 7º do Estatuto
Diz o seguinte: o advogado tem liberdade de acesso a determinados locais. Por exemplo, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Eu acredito que muitos de vocês já foram ao Tribunal de Justiça, aqui do estado de Mato Grosso. Lá no Tribunal de Justiça, nós temos umas cancelas que separam o público dos magistrados, dos desembargadores. O advogado tem a prerrogativa, né, é-lhe garantido que ele pode ir a falar com o magistrado daquele, passando até aqueles cancelos que separam a sala. Outra prerrogativa: nas salas de dependência de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacia e prisões, mesmo fora da hora do expediente, independente da presença dos titulares. Então, todas essas salas que nós falamos aqui, salas de dependência de audiência, secretarias, cartórios, delegacias, o advogado tem acesso, mesmo se não estiver presente, ao titular daquela pasta. Perfeito? Uma outra prerrogativa: em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente servidor ou empregado. Ou seja, se eu estou em atividade, na busca de provas ou documentos para a defesa do meu cliente, eu tenho acesso a qualquer repartição judicial e o servidor que estiver presente lá tem que me atender. Perfeito? Então, são prerrogativas que me garantem desenvolver a defesa e o trabalho do meu cliente plenamente, né? Dando continuidade ainda, essa liberdade de acesso do advogado a determinados locais, eu tenho, em qualquer assembleia ou reunião que participe, eu possa participar o seu cliente, ou perante o qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Como que é isso? Porque nós temos assembleias de condomínios, assembleias de cooperativas. O advogado pode participar representando o seu cliente, desde que tenha uma procuração, aí é obrigatória a procuração, que lhe dê poderes especiais para participar dessas assembleias que estão colocadas aqui, tá? Uma outra situação, que é interessante, é permanecer sentado ou em pé e retirar-se a hora que quiser dos locais indicados anteriormente, independente de licença. Você pode estar na sala do juiz. Se você quer ficar sentado, ok. Se você quer ficar de pé, sem problema. Tá? Você pode sair e entrar na hora que bem entender, ok? Você não está obrigado a ficar naquele local, perfeito? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando a ordem de chegada. É claro, se você precisa falar com um juiz, precisa conversar algo a respeito de um processo de um cliente seu, você não precisa marcar previamente. Você pode chegar lá e dirigir-se ao magistrado. Apenas tem que aguardar, observando a ordem de chegada. Se não tiver ninguém, você pode anunciar-se e ir lá falar com o juiz. Estando, a educação manda, né, que a gente aguarde, perfeito? Mas é livre, né, o advogado pode falar diretamente com o magistrado no seu gabinete de trabalho. Não precisa marcar hora para isso. Ok? São prerrogativas que nos auxiliam na nossa atividade profissional. Eu repito aqui, qualquer dúvida, pode participação que quiser, está aberto, tá? Só falar que nós vamos conversar. Continuando, ainda dentro das prerrogativas, vamos ver a sustentação oral das suas razões. A OAB previa que a sustentação oral do advogado deveria ser após o voto do relator.
O Supremo Tribunal Federal declarou a expressão após inconstitucional. Assim, a sustentação oral será feita no tempo e na forma prevista nos regimentos internos dos tribunais. A maioria dos tribunais, geralmente, coloca a sustentação oral antes do voto do relator. O que é a sustentação oral? Eu creio também que muitos de vocês já assistiram nos tribunais a sustentação oral. Ela é a oportunidade que é dada ao advogado de defesa a apresentar oralmente, né, as suas razões antes que o relator dê o seu voto. Feito? Então, é uma prerrogativa também nossa da advocacia. O uso da expressão pela ordem. Essa expressão pela ordem pode ser utilizada a qualquer momento pelo advogado em qualquer juízo ou tribunal. Mas para que serve pela ordem? Numa audiência, num momento havendo um debate, o advogado pode pedir a palavra pela ordem para esclarecimento de circunstâncias fáticas. De repente, um fato ali não está muito claro, o advogado pode pedir, excelência, pela ordem, e explicar aquele fato. Esclarecimento de dúvida. Se há dúvida quanto a algum depoimento, algum documento, o advogado também pode, nessa audiência, pedir pela ordem a palavra e esclarecer essa dúvida. Uma outra possibilidade também é rebater acusações ou quando for indevidamente censurado. Às vezes, num debate, numa audiência, né, você pode fazer alguma acusação ou receber alguma acusação e pode pedir pela ordem para rebater aquilo que foi te acusado. Perfeito? Essa intervenção pela ordem tem que ser uma intervenção rápida, objetiva e tem que se limitar àquela questão levantada. Perfeito? Então, a expressão pela ordem é a oportunidade que o advogado tem para o quê? Esclarecer dúvidas, esclarecer circunstâncias fáticas e rebater acusações que lhe for imputada durante um debate numa audiência ou num tribunal do júri. Perfeito? Alguém teria alguma colocação? Tem alguma pergunta? Então, vamos seguir adiante. Ainda dentro das prerrogativas, nós temos a possibilidade de reclamação verbal ou escrita. Este é um direito do advogado de reclamar, verbalmente ou por escrito, perante qualquer autoridade, qualquer juízo ou tribunal, se ele observar que algum aspecto legal não está sendo observado, tanto do ponto de vista da lei, como do regulamento ou regimento interno. Então, se durante uma audiência, você observar que estão deixando de cumprir algum aspecto legal, você pode fazer uma reclamação. Ela pode ser verbal, você pedir para constar em ata, ou pode ser escrita. Se caso você não precisar ser naquele momento, você faz escrita num outro momento, perfeito? Normalmente, essa reclamação é feita verbalmente durante as audiências que estiver acontecendo, tá? Uma outra prerrogativa que o advogado tem é quanto à análise de autos perante repartições. É direito nosso, do advogado e da advogada, examinar em qualquer órgão ou entidade dos poderes, judiciário, legislativo ou executivo, autos de processos, tanto findos ou que estejam em andamento, mesmo que você não tenha procuração. Quando esses processos, claro, não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. Tá? Pode também o advogado examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante de investigação de qualquer natureza, findos em andamento, ainda conclusa a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Está lá na Lei 13.245 de 2016. Hoje é muito comum o uso do celular e nós temos um aplicativo, um scanner,
que permite você escanear rapidamente documentos. Então, nós, enquanto advogados ou advogadas, podemos ir a qualquer repartição e está nos garantido o direito de examinar qualquer processo, tanto findo como em andamento, de fazer anotação, escanear peças, aquilo que for necessário para a minha prática de advocacia. Então, a Lei 13.245, de 2016, me garante essa prerrogativa. Perfeito? Ainda continuando dentro das prerrogativas, análise de autos perante repartições. A autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados à diligência em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade da diligência. Aí é uma situação que nós temos que observar o seguinte: está sendo feito diligências buscando provas. Se essas diligências ainda não concluíram e o acesso às informações dela trouxerem algum comprometimento da sua eficiência, a autoridade pode delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova, desde que esses elementos não estejam nos autos, tá? Só em caso de provas que ainda não foram juntadas aos autos. Perfeito? O não acesso, vamos imaginar que o não acesso, o fornecimento incompleto de autos, ou fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo, implicará responsabilidade criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Essa é uma outra questão também importantíssima que tem a ver com acesso aos autos. Vamos imaginar que está sendo feita uma investigação, já tem as provas lá nos autos, mas a autoridade policial retira algum documento importante. Neste caso, se ficar comprovado que isso foi feito com o objetivo de cercear a defesa, ou a autoridade policial que assim agiu, ou quem quer que for, vai responder do ponto de vista criminal e também administrativo, do ponto de vista funcional, por abuso de autoridade. Perfeito? Uma outra prerrogativa: análise de autos perante repartições, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório na repartição competente ou retirado pelos prazos legais. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Vocês estão percebendo aqui, gente, que são coisas da vida prática da nossa profissão. São atividades do nosso dia a dia. Se você precisa de acessar a autos judiciais ou mesmo administrativos, de qualquer natureza, não interessa, em cartório ou numa repartição competente, você pode ir lá, analisá-lo lá, ou você pode retirá-lo pelos prazos legais. Tá? Por exemplo, se você for retirar uns autos de processos findos, você não precisa nem ter a procuração. Você tem 10 dias para devolver esses autos. Perfeito? Alguém gostaria de fazer alguma que nos permite desenvolver a nossa atividade. Tá? Uma outra prerrogativa que nós temos é o chamado desagravo público. O que é o desagravo público, afinal de contas? Qual que é o fato gerador do desagravo público? A ofensa ao advogado em razão de suas atividades profissionais ou cargo que exerce na OAB. Vamos imaginar que um advogado, em razão da sua atividade profissional, venha a ser ofendido por uma autoridade, por um juiz, por um desembargador, por um representante do Ministério Público, ou por um próprio policial
quem quer que seja, o advogado venha sofrer uma ofensa, isso em razão das atividades profissionais que ele está exercendo, tá? Vai lhe ser feito o chamado desagravo público. Competente. Salvo, né, se a vítima for conselheira federal, presidente do conselho seccional, ou um ato muito grave que é de competência federal, tá? Então, um advogado ou uma advogada que venha sofrer uma ofensa aqui em Mato Grosso, vai ser o Conselho Seccional do OAB de Mato Grosso que vai promover esse desagravo público. A legitimidade. Ofendido pode ser qualquer pessoa ou a OAB de ofício. A legitimidade para propor, para solicitar o desagravo. Pode ser quem foi ofendido, pode ser qualquer pessoa ou a própria OAB, tá? Como que é esse desagravo? É um ato, né? Uma sessão pública solene que independe da aceitação do advogado que foi vítima. Ah, mas eu não quero ser desagravado. Não tem problema. A OAB vai fazer esse desagravo. Perfeito? Porque a OAB entende que quando um advogado é ofendido, não se ofendeu a pessoa do advogado, ofendeu toda a categoria. É nesse sentido que a OAB realiza o desagravo público, mesmo quando aquele que foi ofendido não queira. Uma outra prerrogativa são o uso de símbolos privativos. Observem bem, só os advogados podem utilizar os símbolos privativos da profissão. Só advogados. Existem vários símbolos na nossa profissão, né? Muitos utilizam anéis, que representam a nossa profissão, aqueles famosos adesivos que você vê nos carros. Isso só pode ser utilizado por advogados. A gente sabe que no dia a dia não é bem assim, a gente vê por aí uma série de situações em que pessoas que não são da área do direito, né, que não são advogados, utilizam indevidamente estes símbolos. Perfeito? Então, vocês observem que as prerrogativas são muitas e nós estamos apenas tratando daquelas mais importantes. Usa em depor como testemunha. Olha que interessante. O advogado pode recusar em depor como testemunha. Trata-se de um direito e dever, cujo objetivo é garantir o sigilo profissional. O depoimento só será prestado em juízo. O dever permanece mesmo se autorizado pelo cliente. O sigilo pode ser quebrado nas seguintes hipóteses: grave risco à vida, grave risco à honra, afronta do advogado pelo cliente. Então, vamos explicar essa prerrogativa. Nós, enquanto advogados, devemos recusar em depor como testemunha. Isso é um direito e um dever. Mas por que isso? Lembra que nós temos que garantir o sigilo profissional? O advogado pode receber uma penalização se ele quebrar o sigilo profissional. Agora, existem situações em que você pode quebrar esse sigilo profissional? Sim. Por exemplo, grave risco à vida. São as hipóteses que o sigilo pode ser mitigado. O sigilo profissional pode ser quebrado por parte do advogado. Grave risco à vida de terceiros. Vamos supor que ele venha a saber que o seu cliente vai cometer um homicídio contra a sua ex-esposa que estão discutindo uma separação litigiosa. Neste caso, como a vida é um bem maior de todos, o advogado pode quebrar o sigilo profissional. Grave risco à honra também é uma possibilidade
o advogado quebrar o sigilo profissional sem ser penalizado. E, por último, a afronta do advogado pelo cliente. O cliente vir ameaçar o advogado, vir afrontar o advogado. O advogado pode quebrar o sigilo profissional que ele teria, né, que, por direito, manter. Então, esse sigilo profissional, ele não é absoluto. Lembre vocês que lá, anteriormente, nós falamos da questão do sigilo profissional. Ele é uma garantia. Agora, nessas hipóteses em que nós vamos mitigar esse sigilo, não se esquecer que só nessas três: grave risco à vida, grave risco à honra e afronta pelo cliente. Perfeito? Então, são hipóteses que me permitem mitigar o sigilo profissional. Fora dessas hipóteses, eu vou ser penalizado pelo nosso próprio estatuto. Perfeito? A outra situação que está dentro dessas prerrogativas do advogado. Eu volto aqui a perguntar se vocês não teriam alguma questão a levantar nesse momento, alguma pergunta a se fazer. Eu estou aqui à disposição para que a gente possa dar continuidade à nossa aula, né? E é interessante que vocês não fiquem com dúvidas. Qualquer dúvida pode colocar, que nós estamos aqui para debater mesmo, é importantíssimo, tá? Vamos então avançar mais um pouco nas prerrogativas. Direito de retirada. Olha, uma outra situação interessante que eu tenho. Vamos ver esse direito de retirada. Prazo do magistrado, 30 minutos. Na Justiça do Trabalho, esse prazo é de 15 minutos. Está lá no artigo 815, parágrafo 1 da CLT. Do que eu estou falando com isso aí? É o seguinte: se você tem uma audiência às 14 horas, você chega lá às 14 horas, o juiz ou a juíza não chega. Passado 30 minutos, você pode ir lá na escrivaninha, consignar, tem um livro para isso, que você esteve presente e aguardou por esses 30 minutos, e a pessoa responsável pela audiência não compareceu dentro deste horário. Perfeito? Essa é uma situação. O juiz ou a juíza não estavam lá. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Você tem uma audiência marcada para as 15 horas. A audiência das 14 horas começa e ultrapassa as 15 horas, que seria a sua audiência. Você não pode ausentar-se de lá. Professor, mas não é 30 minutos? Sim, 30 minutos. Se o responsável pela audiência, juiz ou juíza, não estiverem lá, se eles estiverem em outra audiência, não há que se falar nesses 30 minutos, perfeito? Na Justiça do Trabalho, é um pouco menos, 15 minutos, mas observando a mesma situação, tá? Como que eu faço para o juiz não está, a juíza não está, eu estou aqui há 1 hora esperando e não acontece nada? Você vai fazer uma comunicação formal de retirada, petiçãozinha escrita e entregar lá na escrivaninha, tá? Agora, lembrando vocês que caso o magistrado esteja presente, não pode o advogado retirar. Perfeito? Só é possível retirar na ausência do advogado ou lá no fórum. Ok? Com relação a essa questão, alguém teria alguma dúvida? Ok?
Vocês observam, é um rol que tem várias situações da prática diária da advocacia. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho. Outra prerrogativa que nós temos é a questão da imunidade profissional. A OAB, a imunidade penal, tá? O Estatuto da OAB, exercício da profissão. Olhe bem, essa imunidade é no exercício da profissão. Para a prática de injúria, difamação e desacato. Aqui você tem que ficar atento. Essa expressão aqui, desacato, foi considerada inconstitucional. Então, não há imunidade para calúnia. Então, injúria e difamação, a imunidade. Tá? Guarda essa é importante, tá? Guarde. Injúria e difamação, o advogado tem imunidade. Você não irá responder na esfera penal por injúria e difamação. Agora, desacato e calúnia, aí você responde. Tá? Ficou entendido? É simples. A imunidade penal, né, tem que ser no exercício da atividade profissional e apenas para a prática de injúria e difamação. Tá? O texto que constava a palavra desacato foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e o desacato saiu. Então, o advogado pode responder por quê? Onde ele não tem imunidade? Para calúnia e desacato. Injúria e difamação, ele está imune. Perfeito? E bom. Vamos avançar? Outra situação que é para que nós possamos desenvolver as nossas atividades. Salas especiais para advogados. O Estatuto prevê que o Judiciário e o Executivo devem instalar nos juizados, fóruns, tribunais, delegacias e presídios, salas especiais para advogados. Lembre vocês, quando você vai ao fórum, vamos pegar o fórum de Cuiabá, ao entrar no fórum, do lado direito, tem uma sala da OAB, onde tem uma estrutura para que o advogado possa, em caso de urgência, resolver ali rapidamente uma petição, uma xerox. Existe essa possibilidade desse apoio da OAB nos fóruns. Isso é colocado em todos esses órgãos que nós falamos aqui. Juizados, fóruns, tribunais, delegacias e presídios. No interior, é uma certa dificuldade, mas aos poucos a OAB tem exigido essas salas, e essas salas têm sido construídas e colocadas à disposição de todos nós, né? Agora, é bom que se saiba que o controle das salas não é exercido pela OAB, tá? Houve uma ação direta de constitucionalidade que tirou o controle dessas salas da OAB. Então, quem administra essa sala, apesar de ser de apoio ao advogado, o controle dela é do órgão judiciário, que não está colocada a mesma, tá? O objetivo ao trabalho de cada um de nós. Na Várzea Grande, logo nos fundos do fórum, né, nós temos nossas salas lá, uma estrutura muito boa, e vocês, e a partir do ano que vem, estarão fazendo estágio, com certeza poderão usar e muito essas salas que servem para um apoio a todos nós. É interessante a gente observar que as delegacias e presídios também estão aqui. É necessário que se construam salas especiais. Às vezes você não encontra, principalmente em delegacias, a gente não tem um espaço apropriado para o advogado. Mas a lei prevê e a OAB tem agido de forma a exigir a construção dessas salas. Perfeito? Outra prerrogativa, acompanhamento em interrogatório ou
depoimento de investigado. A Lei 13.245, de 2016. Deve o advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e requisitos. Olha que interessante. Você, enquanto advogado ou advogada, todos os interrogatórios e depoimentos do seu cliente que está sendo investigado. Caso você não acompanhe, o delegado, a autoridade policial não te permita aquele depoimento ou aquele interrogatório será nulo. E todas as provas que dele decorreu serão considerados nulos. Você não só pode participar e deve participar dos interrogatórios e depoimento dos seus clientes, como pode, inclusive, apresentar razões e quesitos, perguntas para o seu cliente. Então, aqui é uma outra prerrogativa que nós temos enquanto advogados. Perfeito? Avançamos mais um pouquinho. A regra geral são essas as prerrogativas que nós temos para o exercício da advocacia. Essas prerrogativas e direitos, como a gente colocou lá no começo da nossa fala, não devem ser confundidas como privilégios. Vocês viram, no decorrer da nossa aula aqui, que nós mostramos que o delegado pode interrogar meu cliente no hospital, por exemplo, caso esteja hospitalizado, se porventura não estiver em condições de se locomover até a delegacia, o local onde está havendo os interrogatórios, e for urgente o seu depoimento, pode-se observar duas coisas. Primeiro, que o médico autorize, demonstrando que não há nenhum prejuízo para o paciente. Segundo, o advogado estar presente, concordando com o interrogatório. Perfeito? Então, tem que se observar essas duas situações. E se a pessoa está em condições, né, a faculdade mental dele está em dias, que ele responder as perguntas sem maior dificuldade. Tá ok? Mas tem que observar isso. O médico tem que dar uma concordância de que o paciente tem condições, o advogado tem que estar presente. Qualquer depoimento ou interrogatório sem a presença do advogado está nulo. Tá? Está nulo. Perfeito? Vamos avançar. Estamos já encerrando, né? Eu só queria deixar para vocês, dê uma olhada no artigo 7º do Estatuto, são 20 incisos, inciso 1 ou inciso 20, mais 4 parágrafos. Dê uma lida, dê uma olhada. Aqui nós tratamos só dos temas principais, perfeito? Nós trabalhamos aqui só as principais prerrogativas do advogado. E tentei mostrar que essas prerrogativas, elas servem única e exclusivamente para me dar a garantia de exercer a minha função de advogado, né? Para que eu possa fazer a defesa do meu cliente de forma que independente, com altivez. Esse é o objetivo da prerrogativa. Então, eu peço para vocês que dêem uma olhada, façam uma leitura rápida do artigo 7º, e nas oportunidades que nós tivermos de aqui encontrar, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questionamento.
Eu vou deixar, aqui está meu telefone, que é o WhatsApp, tem o e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, não vamos limitar apenas a nossa aula aqui. Qualquer dificuldade que vocês tiverem com relação à ética geral e profissional, pode me buscar através do WhatsApp, através do telefone, ou através do e-mail, tá? Logo que nós fecharmos e eu vou colocar para vocês, essa atividade vai ser uma forma de compor a nota de vocês, tá? Não é uma nota, vai ser uma forma de compor a nota, e ela tem um único objetivo. Essa atividade tem um único objetivo. O objetivo de ajudar você a fixar esses vocês, que todos aqueles que querem advogar irão passar pelo exame de ordem. A ética geral e profissional tem 8 questões, são cobradas 8 questões na OAB. 8 questões que representa 20% praticamente da prova. Se você gabaritar, você já entra com o pé direito, pronto para passar a primeira fase do AB. Coloco aqui à disposição de vocês, qualquer pergunta, no mais eu agradeço a atenção, desejo uma semana maravilhosa para todos, aqueles que podem ficar em casa, fiquem em casa, aqueles que vão trabalhar, observem as regras de higiene, as regras de precaução, nós estamos vencendo essa pandemia, em breve estaremos todos nós juntos, reencontrando pessoalmente lá no Univag, para que possamos terminar esse semestre. Um abraço a todos e me coloco à disposição daqueles que alguma necessidade tiverem. Abraço, bom dia e fique com Deus.